Eu nunca imaginei que uma festa de família em Lisboa pudesse virar o meu inferno pessoal. Sou o João, 42 anos, professor de história numa escola secundária em Cascais. Há 12 anos casei com a Maria, uma gerente de projetos numa empresa de tech em Oeiras, e temos um filho de 9 anos, o Pedro, que é o meu mundo inteiro. Eu cuido dele todos os dias, preparo o pequeno almoço, levo-o à escola, ajudo nos deveres. A Maria está sempre ocupada com viagens e reuniões, diz que é pelo nosso futuro. Eu acredito nela, ou pelo menos tentava. Era uma noite de verão quente, no festival anual da aldeia de Sintra, uma tradição que eu adoro por unir a comunidade. Convidei a Maria para vir comigo e com o Pedro, achando que seria bom relaxar juntos. Ela chegou atrasada, resmungando sobre o trânsito da autoestrada A5. Mal cumprimentou os vizinhos, já pediu uma cerveja. Bebia rápido, rindo alto com estranhos, enquanto eu conversava com os colegas da escola sobre planos para o próximo ano letivo. O Pedro corria com outras crianças perto do palco onde tocava fado moderno. De repente, a Maria desapareceu. Procurei-a entre as barracas de comida, perguntei aos amigos, mas nada. O meu estômago revirou. Caminhei até ao parque de estacionamento escuro, atrás das vans dos vendedores, guiado por um pressentimento ruim. E lá estava, a Maria encostada a um carro alugado, os braços à volta do pescoço de um homem alto, o beijo urgente sem disfarces. Ele era o Ricardo, o diretor da empresa dela, que eu conhecera numa vez em que jantei com eles. As mãos dele subiam pelas costas dela, e ela respondia com um gemido baixo. O meu coração parou. Em vez de gritar, algo frio me dominou. Tirei o telemóvel do bolso e gravei tudo em vídeo. 45 segundos de prova irrefutável, faces claras sob a luz fraca dos faróis distantes. Guardei o aparelho e aproximei-me devagar. Maria, disse eu, a voz baixa mas firme. Ela virou-se de repente, o rosto pálido, os olhos arregalados de pânico. O Ricardo afastou-se, limpando a boca com as costas da mão, murmurando desculpas antes de fugir para o carro dele e arrancar dali. João, espera, não é o que parece, ela gaguejou, aproximando-se com as mãos estendidas. Eu bebi demais, foi um erro, por favor. Interrompi-a, erro? Quantas vezes, Maria? Enquanto eu fico em casa com o Pedro, tu fazes isto nas tuas viagens de trabalho. Mostrei-lhe o vídeo no ecrã. Ela congelou, as lágrimas misturando-se com o suor da noite quente. Vais para o quarto de hóspedes esta noite. Amanhã, arruma as tuas coisas. Segunda-feira, entro com o pedido de divórcio. Ela protestou, gritando que tinha direitos, que o Pedro era filho dela também. Direitos? Tu mal o vês. Ele precisa de estabilidade, não de mentiras. Chamei um táxi pelo app e mandei os detalhes para o telemóvel dela. Voltei para a festa, forcei um sorriso e continuei a organizar o sorteio de rifas, como se nada tivesse acontecido. Dentro de mim, a raiva fervia, mas eu mantive o controlo. O Pedro veio ter comigo, perguntando onde estava a mãe. Ela foi à casa mais cedo, está cansada, filho. Vamos dançar um pouco? No domingo de manhã, enquanto ela ainda dormia, entrei no escritório partilhado e abri o portátil dela. A password era o nome do Pedro, irônico. Encontrei uma pasta escondida, e-mails com o Ricardo, começando há 9 meses. Primeiro profissionais, depois flertes, planos de quartos de hotel em Porto durante conferências. Piores ainda eram as mensagens dela rir-se de mim. O João é um professorzinho medíocre, acha que mudar o mundo com aulas chatas. Ganho mais num mês do que ele num ano. E sobre o Pedro, o miúdo complica tudo, divórcio dá trabalho. Copiei tudo, screenshots, extratos bancários mostrando 4.000 euros em hotéis e jantares que ela jurava serem despesas da empresa. Uma transferência de 1.500 para uma joalheria que coincidia com um e-mail de presente dele. A fúria cresceu, mas canalizei-a para a ação. Liguei à minha advogada, a Ana Silva, especialista em divórcios em Lisboa. Marquei uma reunião para a segunda. Enquanto isso, protegi o Pedro, levei-o ao parque, jogamos a bola, falei-lhe de forma simples sobre mudanças em casa, prometendo que ele seria sempre a prioridade.
Segunda-feira, cheguei ao gabinete da Ana com a pasta de evidências. Ela examinou o vídeo, os e-mails, os comprovativos. João, isto é sólido. A infidelidade é clara, e as mensagens sobre o Pedro mostram negligência emocional. Vamos pedir guarda exclusiva, com visitas supervisionadas para ela inicialmente. E reembolso dos fundos conjugais desviados. Assenti, aliviado. Só quero proteger o meu filho. Ele não merece esta confusão. As semanas seguintes foram um turbilhão. A Maria contratou um advogado que alegava custódia partilhada e divisão igual de bens. Mas na audiência preliminar, o juiz viu o vídeo e leu os e-mails. Senhora Maria, isto não é só traição, é desrespeito ao menor e abuso financeiro. Ordeno avaliação psicológica antes de visitas não supervisionadas. Concedeu-me guarda temporária total, com ela só 2 horas aos domingos, vigiadas. Nos bens, ela teve de devolver 5.000 euros e perdeu reivindicações na casa. Mas o verdadeiro golpe veio indiretamente. Contei a verdade aos colegas da escola, sem exageros, descobri a Maria com o chefe dela na festa. Estou a focar-me no Pedro agora. A notícia espalhou-se pela comunidade de Cascais. Um pai, investidor na tech dela, ouviu e alertou o conselho da empresa. Uma investigação interna revelou que o Ricardo usará fundos para os encontros deles, violando regras. 3 meses depois, os dois foram demitidos, reestruturação, diziam, mas todos sabiam. A Maria lutava agora por um emprego menor em Setúbal, ganhando metade do antigo salário. Eu? Foquei-me no Pedro e na escola. Comecei terapia para processar a dor, sem deixar que afetasse o miúdo. Ele adaptou-se, embora doesse vê-lo confuso nas primeiras visitas dela. 1 ano depois, a vida renascia, transformei o escritório num espaço para nós, cheio de livros e jogos. Encontrei a Sofia, uma colega bibliotecária, e devagar, construímos algo real. Depois da demissão da Maria, pensei que o pior tinha passado, mas a vida mostrou que os problemas só mudam de forma. O Pedro começou a perguntar mais sobre a mãe. Por que ela não vem buscar-me mais, pai? Eu explicava com cuidado, dizendo que ela estava ocupada a resolver coisas adultas, mas que o amava. Levava-o a treinos de futebol no clube de Cascais, onde ele brilhava, correndo pelo relvado com energia que me inspirava. Enquanto isso, eu mergulhava no trabalho na escola, preparando aulas sobre a Revolução dos Cravos para mostrar aos alunos como a justiça vence a traição histórica. Um dia, recebi um e-mail da Maria. João, preciso falar contigo. É sobre o Pedro e o divórcio. Podemos encontrar-nos? Hesitei, mas aceitei, marcando num café neutro em Lisboa, perto da estação de Cais do Sodré. Ela chegou pontual, pedindo um café simples. Eu mudei de emprego, mas o salário não chega. O juiz aumentou as visitas supervisionadas para fins de semana alternados, mas o Pedro resiste. Ele diz que prefere ficar contigo. Pressionei-a, ele resiste porque sentiu a tua ausência. Lembra-te das mensagens que escreveste, chamando de complicação. Como queres reconquistar a confiança dele agora? Ela baixou a cabeça, admitindo, eu errei, João. O Ricardo prometeu-me um mundo, mas ele foi demitido também e desapareceu. Agora, vejo o que perdi. Eu não mordi a isca. Não é sobre mim. É sobre o Pedro. Se queres visitas, prova que mudaste. Nada de promessas vazias. Saí dali determinado a monitorizar tudo. Contratei um terapeuta familiar em Oeiras para sessões com o Pedro, focando em emoções. O miúdo abriu-se devagar, desenhando cenas de família partida que me partiam o coração, mas ajudavam a curar. De volta à rotina, a Sofia e eu avançamos. Ela era viúva, com uma filha de 10 anos, a Ana, que se dava bem com o Pedro nos recreios da escola. Marcamos um piquenique no Parque da Paz, em Cascais. O Pedro correu com a Ana, rindo enquanto jogavam a apanha, e a Sofia e eu falamos de futuro sem pressa. Gostas dela, não é? Perguntei ao Pedro no caminho à casa. Ele assentiu, sim, pai. Ela não mente como a mãe. Aquelas palavras doeram, mas confirmaram que ele percebia mais do que eu pensava. Então,
veio o primeiro golpe inesperado. O Ricardo, agora sem emprego, processou a Maria por danos emocionais, alegando que ela o arrastara para o escândalo. Ela ligou-me em pânico: João, ele quer dinheiro que nem tenho. Diz que eu o traí primeiro. Ri-me amargamente. Traíste-me a mim, Maria. Agora, lida com as consequências sozinha. Mas o processo afetava os bens, o juiz congelou a conta conjunta até resolver, atrasando meu plano de comprar um carro maior para levar o Pedro às aulas de natação. Piorou quando um investigador da empresa antiga contactou-me. Senhor João, sabemos do vídeo que gravou. O Ricardo usou-o para chantagear a Maria, ameaçando divulgá-lo publicamente se ela não pagasse. Fiquei furioso. Eu gravei para proteger o meu filho, não para jogos sujos. Decidi agir, enviei o vídeo anonimamente para o advogado do Ricardo, com uma nota: divulgue isto e eu processo-te por difamação. Deixa Maria em paz. O truque funcionou, o processo dele caiu, mas a Maria apareceu à minha porta uma noite chuvosa. Obrigada, João. Não esperava ajuda. Não era ajuda, era justiça. Não o fiz por ti. Fiz para acabar com esta palhaçada e proteger o Pedro de mais drama. Ela chorou, pedindo uma segunda oportunidade. Podemos tentar de novo? Pelo miúdo. Recusei: não. Tu escolheste o Ricardo. Eu escolho a estabilidade para o nosso filho. Chamei a polícia quando ela insistiu em entrar, e eles levaram-na para casa. No dia seguinte, pedi uma ordem de restrição temporária ao tribunal, limitando contactos a assuntos do Pedro. A tensão cresceu na escola. Um pai, amigo do Ricardo, espalhou rumores de que eu era obcecado por vingança. Os colegas questionaram-me no bar da escola: é verdade, João? Estás a destruir a vida dela? Defendi-me calmamente: eu só busco a verdade. Ela traiu, e agora colhe o que plantou. Mas o estresse afetou as minhas aulas, errei datas históricas, e o diretor chamou-me para uma conversa. Foca-te, João. Os alunos precisam de ti inteiro. Concordei, redobrando esforços, organizei um debate sobre ética em relações, usando exemplos anônimos da vida real. Enquanto isso, a Sofia apoiou-me. Numa caminhada pela praia de Carcavelos, confessou: tenho medo de entrar na tua vida com tanto caos. Abracei-a: o caos acaba. Quero construir algo sólido contigo e com as crianças. Ela sorriu, e selamos com um beijo, o primeiro sem dúvidas. O Pedro viu de longe e aplaudiu, aliviando o peso no meu peito. Mas o plot twist veio numa carta do tribunal. A Maria alegava que eu manipulava o Pedro contra ela, pedindo custódia partilhada total. Anexar e-mails falsos, supostamente meus, a insultá-la. O meu sangue gelou. Como provar inocência? Chamei a Ana, a advogada. Isto é difamação. Temos de contra-atacar com provas das mentiras dela. Ela planeou depoimentos do terapeuta, registros de chamadas e o histórico de e-mails reais. Na audiência, o juiz confrontou-a: Senhora Maria, estes e-mails não batem com o IP da casa do Sr. João. Parece fabricado. Ela gaguejou, e o caso dela caiu. Em vez de partilha, o juiz reforçou a minha guarda, com visitas dela só mensais, supervisionadas. Mentir sobre o pai do seu filho é inaceitável, disse ele. Saí dali exausto, mas vitorioso. Liguei a Sofia: acabou. Vamos jantar em família esta semana. O Pedro, ao saber, abraçou-me forte. Mas no fundo, sabia que a Maria não desistiria fácil. O que faria se o ex tentasse roubar a custódia com mentiras? A vitória na audiência trouxe paz temporária, mas logo o passado da Maria ressurgiu como um vendaval. 2 meses após o reforço da guarda, recebi uma chamada do terapeuta do Pedro. O miúdo mencionou sonhos ruins. Diz que a mãe prometeu levá-lo a um parque em Lisboa, mas não apareceu na visita supervisionada. Fui buscar o Pedro ao consultório em Oeiras, e ele agarrou-se a mim. Ela mentiu outra vez, pai. Decidi confrontar a Maria diretamente, marcando um encontro no centro de custódia, onde tudo era monitorizado. Lá, ela esperava, ansiosa. João,
O Pedro precisa de mim. Deixa-me passar mais tempo com ele. Respondi firme: ele precisa de consistência, não de promessas quebradas. Por que faltaste? Ela admitiu: tive um problema no trabalho novo em Setúbal. O chefe pediu horas extras, e eu priorizei. Sacudi a cabeça: priorizaste errado. O juiz pode reduzir as visitas se continuares assim. O supervisor anotou tudo. E saí dali com um relatório que enviei à advogada Ana. Ela aconselhou: reforça as regras. Pede provas de estabilidade dela antes de expandir o contato. Enquanto isso, a relação com a Sofia aprofundava-se. Ela sugeriu uma viagem curta a Sintra para as crianças se integrarem melhor. Alugamos um carro e fomos ao Palácio da Pena, onde o Pedro e a Ana exploraram os jardins, caçando tesouros imaginários. O Pedro riu quando a Ana o empurrou numa corrida do Unil. Ela é fixe, pai. A Sofia e eu caminhamos de mão dada, planeando um futuro. Quero que isto funcione, João. Mais devagar, pelo bem deles. Beijamo-nos ali, selando o compromisso, enquanto as crianças aplaudiam de longe. Mas o conflito escalou quando Ricardo reapareceu. Ele enviou uma mensagem a Maria, que por engano a forwardou para mim: diz ao teu ex que eu sei do vídeo. Se não pagares o que me deves, mando para o teu novo emprego. A Maria ligou em pânico: João, ajuda-me. Ele está a chantagear. Ignorei as súplicas dela e contactei a polícia cibernética em Lisboa. Tenho provas de extorsão, disse ao inspetor. Eles rastrearam o IP dele, em Coimbra, e emitiram uma ordem de busca. Dias depois, prenderam o Ricardo por tentativa de chantagem e uso indevido de dados pessoais. O vídeo era propriedade minha, protegido por lei. A notícia correu nos jornais locais: ex-executivo de tech detido por extorsão em caso de divórcio. A Maria perdeu o emprego em Setúbal imediatamente, o chefe alegando má publicidade. Ela apareceu à minha porta, implorando: não tenho para onde ir. O Pedro é tudo o que me resta. Chamei a polícia novamente, cumprindo a restrição. Vai para um abrigo ou família, Maria. Não podes usar o miúdo como desculpa. Ela foi embora, mas não sem ameaçar: vou lutar pelo Pedro no tribunal. Provar que és instável por causa da Sofia. O plot twist veio numa carta anônima: fotos minhas com a Sofia no piquenique, editadas para parecer íntimas demais perto das crianças. Anexado, um bilhete: mostra isto ao juiz e perdes a guarda. O meu sangue ferveu: era obra da Maria ou do círculo do Ricardo. Levei as fotos a Ana, análise forense. Verifica metadados. O relatório confirmou: tiradas do telemóvel dela, alteradas com software básico. Contra-ataquei, pedi uma perícia judicial e depoimentos da Sofia e das crianças sobre o ambiente estável. Na próxima audiência, o juiz examinou as evidências. Senhora Maria, manipular imagens contra o pai é grave. Reduzo as visitas a 1 hora mensal, só com terapeuta presente. Ela desabou, admitindo sob pressão: eu só queria ver o Pedro mais. O juiz advertiu: mentiras custam caro. Foque-se em reabilitação. Saí dali com guarda permanente, mas o custo emocional pesava. O Pedro, ao saber, perguntou: a mãe vai embora para sempre? Abracei-o: não, filho. Mas vamos proteger-nos. A Sofia ajudou na recuperação. Organizamos noites de jogos em casa, onde o Pedro e a Ana construíam fortes com almofadas, rindo de histórias que eu contava sobre heróis portugueses. Ela sussurrou-me: estás a fazer o certo. Somos uma equipa agora. Propus-lhe casamento informal, só para nós, e ela aceitou, marcando para o outono em Cascais. Mas a Maria não parou. Descobri que ela contactara um primo meu, o Miguel, em Porto, espalhando que eu era vingativo e manipulador. O Miguel ligou: é verdade, João? Ela diz que roubaste tudo dela. Expliquei os factos, enviando cópias dos e-mails originais. Ele desculpou-se e cortou o contato com ela. Isso isolou-a mais, forçando-a à terapia obrigatória pelo tribunal. 1 ano após o início do divórcio, o Pedro ganhou um prêmio na escola por um projeto sobre família.
Apresentou-o na assembleia, falando de que escolhas que nos fortalecem. Chorei no fundo da sala, orgulhoso. A Sofia apertou a minha mão, ele aprendeu contigo. Mas o final moral veio quando a Maria, em terapia, escreveu uma carta ao Pedro: peço desculpa por as minhas escolhas te magoarem. Aprendi que responsabilidade é mais que palavras. O terapeuta leu-lhe, e o miúdo respondeu: quero que sejas melhor, mãe. Mas o pai é o meu herói. Eu perdoei o suficiente para visitas controladas, mas nunca esqueci. A vingança? Foi a lei e a verdade, não o ódio. O Ricardo cumpriu pena curta por chantagem. Saindo pior que entrou. A Maria reconstruiu devagar, num emprego modesto em Lisboa, provando mudança aos poucos. Com a guarda permanente do Pedro assegurada, pensei que poderíamos seguir em frente, mas a Maria planeava um último golpe. 6 meses após a audiência, ela enviou uma petição ao tribunal alegando que eu a impedia de ver o filho por vingança pessoal. Anexou depoimentos falsos de amigos em Setúbal, dizendo que eu falava mal dela para o Pedro. Liguei a Ana imediatamente, ela está a tentar inverter os papéis. Temos de desmontar isto. A advogada reuniu provas, registros de visitas canceladas por ela, relatórios do terapeuta mostrando o impacto no miúdo, e mensagens minhas neutras sobre horários. Enquanto preparávamos a defesa, foquei-me na rotina. O Pedro matriculou-se num clube de xadrez em Cascais, onde brilhava em torneios locais, movendo peças com estratégia que me lembrava as minhas aulas de história. Pai, o xadrez ensina a prever jogadas ruins, disse ele após ganhar uma partida. Sorri, exato, filho. E a corrigir erros. A Sofia integrou-se mais, cozinha jantares para nós 4, e a Ana e o Pedro formaram uma dupla inseparável, planeando acampamentos no jardim da escola. A Sofia e eu casamo-nos numa cerimônia simples no cartório de Oeiras, só com testemunhas próximas. Prometo apoiar-te em todas as batalhas, jurou ela, apertando a minha mão. O Pedro carregou os anéis, orgulhoso. Agora somos uma família maior. Mas a notícia chegou a Maria através de um contato comum, e ela explodiu num e-mail. Casaste com aquela? Como ousas, com o Pedro ainda a sofrer por mim? Ignorei, mas o estresse cresceu quando ela apareceu no torneio de xadrez do Pedro, sem autorização. O miúdo viu-a e congelou no tabuleiro, perdendo a concentração. Ela aproximou-se. Filho, a mãe veio ver-te ganhar. O supervisor do clube interveio, chamando-me. Confrontou-a. Maria, visitas só no centro designado. Sai ou chamo a polícia. Ela gritou. Estás a envenená-lo contra mim, João. O incidente foi filmado por um pai, e enviei o vídeo a Ana como prova de assédio. O Pedro chorou no carro a caminho de casa. Não quero que ela estrague tudo. Abracei-o. Não vai. Vamos proteger o nosso espaço. O plot twist veio quando investiguei os amigos dela. Um era o antigo colega do Ricardo, que admitiu sob interrogatório da polícia. A Maria pagou-me 500 euros para assinar o depoimento falso. Ela planeia fugir com o miúdo para a Espanha. O meu coração acelerou. Alertei a Ana e o tribunal. Pedido de proibição de saída do país para ela e guarda exclusiva total. O juiz, ao ver as provas, concedeu. Qualquer tentativa de abdução resultará em prisão. Visitas suspensas até reavaliação em 6 meses. A Maria foi notificada e reagiu com fúria, ligando de um número bloqueado. Destruíste a minha vida. O Ricardo está na rua por tua causa, e agora isto? Respondi calmo. Não, Maria. As tuas escolhas fizeram isso. O Pedro fica comigo, onde está seguro. Ela ameaçou suicídio, mas o terapeuta confirmou ser manipulação. Ela fizera o mesmo no passado para ganhar atenção. A polícia registrou a chamada como assédio, e ela recebeu uma advertência formal. Com o caos controlado, avancei com a Sofia. Mudamo-nos para uma casa maior em Parede, perto da praia, onde o Pedro e a Ana tinham quartos adjacentes. Ele decorou o seu com posters de campeões de xadrez, e nós organizamos churrascos semanais para amigos da escola. Numa tarde, o Pedro ganhou o campeonato regional, erguendo o troféu sob aplausos. Dedico ao pai e à Sofia, anunciou no pódio.
Lágrimas escorreram pelo meu rosto, era a primeira vez que via orgulho puro nele desde o divórcio. Mas a Maria não desistiu. Descobriu o nosso novo endereço através de registros públicos e enviou cartas ao Pedro, cheias de promessas: volto para te levar ao futebol, como antes. O miúdo mostrou, mas ela mente, pai. Não quero responder. Decidi escrever uma carta final, via advogado, para reconstruires a relação, precisa de terapia consistente e provas de mudança. Senão, o contato fica mínimo. Ela respondeu com raiva, mas meses depois, mandou um relatório. Completará um curso de parentalidade em Lisboa e sessões semanais. O terapeuta recomendou uma visita teste. Supervisionada. No centro, o Pedro hesitou, mas sentou-se. Mãe, por que mentiste tanto? Ela chorou, eu era egoísta. Agora, aprenda a ser melhor. Ele assentiu devagar, então prova. A sessão correu bem, e o juiz permitiu uma hora mensal, sem incidentes. O Pedro comentou depois: ela parece diferente, mas ainda confio mais em ti. Enquanto isso, o Ricardo enfrentava as consequências finais. Processado por fraude na empresa antiga, perdeu a casa em Coimbra e mudou-se para o Algarve, trabalhando em empregos precários. A Maria, isolada, aceitou um cargo de assistente em Oeiras, ganhando o suficiente para viver sozinha. Contactou-me uma vez, obrigada por não me destruires completamente. Pelo Pedro, tento mudar. Não respondi, mas notei o esforço, visitas pontuais, presentes simples que ele aceitava. 2 anos após a traição inicial, a vida estabilizou. O Pedro, agora 11, liderava o clube de xadrez, ensinando novatos. A Sofia e eu planeamos uma viagem à Madeira, com as crianças, para celebrar. No aeroporto, o Pedro abraçou-me: obrigado por nunca desistires, pai. Naquele momento, percebi que a verdadeira vitória era esta: uma família construída na confiança, não na ilusão. A vingança? Nunca foi o foco. A lei responsabilizou os culpados, e o tempo curou as feridas. Mas se o ex tentasse roubar o filho com mentiras, lutarias até ao fim ou procurarias mediação? 3 anos após aquela noite fatídica no Festival de Sintra, a vida do Pedro e a minha transformará-se num equilíbrio conquistado com suor e decisões firmes. Ele, agora com 12 anos, capitaneava a equipa de xadrez da escola em Cascais, vencendo torneios regionais com jogadas calculadas que o juiz elogiava como estratégicas e éticas. Eu acompanhava-o a cada jogo, gritando encorajamentos da bancada, enquanto a Sofia organizava lanches pós-partida com a Ana. Pai, aprendi que erros passados não definem o futuro, disse ele uma vez, após uma vitória apertada. Assenti, sabendo que falava de nós. A Maria, por seu lado, cumpriu o plano de reabilitação. Após a suspensão de visitas, completou o curso de parentalidade e sessões de terapia em Lisboa, enviando relatórios mensais ao tribunal. O terapeuta notou progresso, ela reconhece o impacto das ações passadas e foca no bem-estar do Pedro. O juiz permitiu visitas quinzenais, não supervisionadas, num parque neutro em Oeiras. Na primeira, o Pedro correu para ela: mãe, conta-me do teu novo trabalho. Ela respondia com honestidade: sou assistente numa pequena agência, ganho menos, mas é estável. Errei antes, priorizando o errado. Mas o passado não perdoa fácil. O Ricardo, solto após a pena por chantagem, contactou a Maria para uma conversa final em Coimbra. Ela recusou, mas ele insistiu, enviando mensagens ameaçadoras: sente, perco tudo. Volta ou conto os segredos do divórcio ao teu filho. Ela forwardou para mim, tremendo na chamada: João, ele não desiste. Ajuda-me pela última vez. Em vez de ignorar, alertei a polícia novamente. O inspector, o mesmo do caso anterior, agiu rápido: temos histórico. Vamos prendê-lo por violação de condicional. Dias depois, detiveram-no num café, com provas de nova extorsão. O juiz estendeu a pena para 2 anos, citando o padrão de abuso. A Maria, aliviada, agradeceu-me pessoalmente no parque: não mereço, mas obrigada. O Ricardo destruiu-nos a ambos. Respondi: não por ti. Pelo Pedro, que merece paz.
O miúdo, ouvindo de longe, aproximou-se. Mãe, para de falar com ele. Escolhe melhor agora. Ela assentiu, prometendo: sim, filho. Escolho-te a ti. A partir daí, as visitas fluíram sem drama. Ela levava-o a jogos de futebol no estádio de Oeiras, discutindo táticas, e ele voltava animado, partilhando histórias. Eu e a Sofia consolidamos o casamento. Adotamos formalmente a Ana como irmã do Pedro, numa cerimônia no Tribunal de Cascais, onde ele discursou: somos uma equipe invencível. Planeamos uma viagem à Serra da Estrela no inverno, alugando uma cabana para esqui e caminhadas. No cume nevado, o Pedro e a Ana construíram um boneco de neve, rindo enquanto atiravam bolas de neve. A Sofia e eu observávamos, mãos entrelaçadas. Construímos isto juntos, disse ela. Beijei-a, e vamos continuar. O plot twist final veio de forma inesperada. Um e-mail anônimo chegou à escola. Sabemos da traição da Maria. Aqui está o áudio de uma chamada dela admitindo tudo ao Ricardo. Anexado, uma gravação dela a confessar: eu traí o João por ambição, mas agora pago o preço. O Pedro fica com ele, é o melhor. O remetente era um ex-colega do Ricardo, arrependido, querendo fechar o capítulo. Mostrei a Ana, a advogada: não precisamos disto agora, mas guarda para o arquivo. Ela concordou: prova a redenção dela, se for genuína. A Maria soube do e-mail através de rumores e pediu uma reunião familiar mediada. No centro de mediação em Lisboa, sentamo-nos os três. João, eu sei que causaste a queda do Ricardo, mas indiretamente. A lei fez justiça. Eu aceito as consequências: divórcio finalizado, pensão paga, visitas limitadas. Assinei os papéis ali, selando o fim legal. O Pedro interveio: mãe, pai, parem de lutar. Somos família, mesmo separados. Abracei os ambos, um raro momento de união. Nos meses seguintes, a Maria estabilizou, promoveu no emprego, comprou um apartamento pequeno em Setúbal e voluntariou-se em programas de apoio a pais divorciados. O Pedro visitava-a nos fins de semana, regressando com relatos positivos: ela cozinha melhor agora, pai. Eu senti alívio, a responsabilidade dela por ações passadas era real, sem impunidade. O Ricardo, na prisão, enfrentou processos adicionais por dívidas, perdendo o resto da reputação. 4 anos após o festival, organizei um churrasco no jardim da nossa casa em parede, convidando colegas da escola e vizinhos. O Pedro grelhava salsichas, rindo com a Ana, enquanto a Sofia servia saladas. Um vizinho perguntou sobre o divórcio: como lidaste com tudo, João? Respondi: com verdade e lei. A vingança é ilusão, justiça é reconstruir. O Pedro ergueu o copo, ao pai, que nos ensinou integridade. Naquela noite, deitado ao lado da Sofia, refleti: a traição abalara-me, mas forjara a força. O Pedro crescia confiante, sabendo que escolhas erradas têm custos, mas redenção é possível. A Maria pagará o preço: perda de carreira, isolamento, lições duras, e eu ganhei uma família verdadeira. A moral? Responsabilidade define-nos, não erros. A lei pune, o tempo cura, e o amor vence. E tu, espectador? No lugar do João, perdoarias o suficiente para a coparentalidade, ou cortarias laços totais pelo filho? O que o teu dilema moral diz sobre segundas chances? Comenta abaixo e subscreve para mais histórias reais.